semanas, a gente tem feito durante as semanas o seguinte, né? Eu queria pedir a auto-organização de vocês, para também não sobrecarregarem os extensionistas e as extensionistas. Quem quiser fazer pergunta, coloca no chat, e aí alguém que puder ajudar vai... a pessoa próxima que for fazer pergunta, coloca o seu nome como próximo, né? Só para fazer uma ordenzinha para que a gente possa circular a palavra, para que as pessoas possam ir também se colocando, fazendo suas perguntas, trazendo suas questões, seus dilemas. Enfim, queria pedir isso também. Então, se alguém já quiser se inscrever para falar, eu vi que tinham perguntas interessantíssimas que eu até queria pedir para as pessoas fazerem aqui para que a gente possa subir no YouTube depois. Eu vi ali que se eu fosse responder todas elas, eu ia ter que fazer um novo vídeo, e aí a transmissão ia ficar longa demais, eu não ia ter o tempo para conversa. Então, enfim, quem quiser pode ficar à vontade, quem quiser também repetir a questão que já colocou no chat, escrever, sem problema. Rafael, posso fazer uma primeira pergunta, então? Fica à vontade, João. Tá bom. Primeiro eu queria pedir desculpa se eu me excedi um pouco na pergunta passada que eu fiz do Weber. Eu estava entusiasmado que eu tive algumas coisas para estudar, então desculpa se eu excedi no tom de voz. Isso. E eu queria fazer uma pergunta hoje, na verdade, de um amigo meu que não pode estar aqui, e ele pediu para você falar um pouco, se fosse possível, sobre a influência do Hegel no pensamento do Lukács e do Benjamin, porque a gente tem muita coisa falando sobre a influência do Kant, né, no pensamento do Benjamin, principalmente da juventude, mas mesmo do que ele concorda com Kant ao longo dos tempos, mas ele queria saber se existe alguma pesquisa sobre isso, quem costuma falar sobre isso. Enfim, era mais essa a pergunta dele hoje. Uhum. Caramba, pergunta complexa. Vou começar respondendo, e aí quem quiser pode colocar. Isso também, enfim, isso já foi abordado brevemente um pouco antes. Esse tema, João, se eu pudesse te dizer uma coisa, ele é muito... Eu acho que ele mereceria mais trabalhos entre comentadores. Em geral, a maioria dos comentários, eles tratam muito das distinções entre Benjamin e Weber, e Hegel, desculpa. Sobretudo, aquela mais evidente, né? Em poucos autores do século XIX na Europa, o conceito de progresso tem um papel tão central como na obra hegeliana, né? O progresso é visto como a autorrealização do espírito na história. E o Benjamin vai munir uma desconfiança, evidentemente, profunda em relação a esse conceito de progresso. Eu te diria que, assim, também existem muitos trabalhos entre benjaminianos sobre o conceito do Benjamin central nos anos 30, vai reaparecer, inclusive, nas teses sobre o conceito de história, imagem dialética. É um conceito que bebe de referências múltiplas, que vai do surrealismo, tanto na, na literatura surrealista, no Breton, mas como também nos pintores, que bebe, na verdade, nas vanguardas artísticas europeias, num sentido mais amplo, também no dadaísmo, por exemplo, uma corrente com quem o Benjamin trava contato no período da Suíça, e importantes intelectuais dadaístas eram próximos do movimento comunista. Esse conceito que remete à influência do Freud, à influência do Marx, mas também tem influência do Hegel, né? Isso remete a uma questão. O que significa dialética para o Benjamin?
eu poderia assim tentar me aproximar uma resposta com você e dizer o seguinte: isso diz respeito, na verdade, isso é o tema central do debate dele com Adorno. Tá? A gente vai trabalhar um pouco disso. O livro do Benjamin sobre o Baudelaire vai ser duramente criticado numa carta feita pelo Adorno, dizendo que faltava a categoria hegeliana da mediação, porque o Adorno via conexões muito diretas entre a conjuntura histórica da França do Segundo Império e as transformações econômicos, sociais, culturais que o país passava. Ele dizia que faltava mediação nesse livro. Só que, ao mesmo tempo, depois, quando o Adorno vai escrever esse texto em homenagem ao Benjamin, ele mesmo vai reconhecer o fundamento dessa diferença. E vai fazer com que ele, inclusive, por não reconhecer esse fundamento na Carta dos anos 30, vai fazer com que ele tenha uma posição injusta em relação à obra do Benjamin sobre o Baudelaire. Porque, para o Benjamin, a dialética ela está muito mais associada à tensão, à contradição feita no, feita não, a contradição existente na realidade sócio-histórica, remetendo nesse sentido à fenomenologia do espírito e ao capítulo da dialética entre o senhor e o escravo, que é tomada por Benjamin, como também, em certa medida, por Marx. Acredito que seja por isso que o Marx, num dos prefácios do Capital, fala que ele toma a dialética, ele torna a dialética hegeliana de cabeça para baixo. Óbvio que no Marx isso vai ter outros sentidos também que não estão presentes no Benjamin. A própria lógica de Hegel vai ter um papel importante no Capital. Mas a dialética para o Benjamin remete a essa tensão, em certa medida remetendo ao conteúdo social daquela lógica descrita pelo Hegel da dialética entre o senhor e o escravo. Aquela dialética de reconhecimento que é discutida na fenomenologia do espírito, que vai remeter, né, que vai ver o senhor e o escravo numa relação de reconhecimento recíproco que dá fundamentação à relação de dominação existente, mas esse ciclo dialético que se afirma nesse capítulo hegeliano, que está inserido num movimento mais amplo de autorrealização da liberdade, que coloca esse paradoxo como fundamento para essa relação de reconhecimento, mas que também tem dominação nesse capítulo. E, em certa medida, o que o Benjamin faz, a dialética para ele, em primeiro lugar, ela é um conceito, eu diria, explosivo, destinado a não só remeter a esse movimento contraditório da história, mas também a romper com ele. Mas explosivo no sentido de, já que a gente está trabalhando sobre a luta de classes, de reconhecer os fundamentos sócio-históricos dessa dialética. No seguinte sentido, o senhor depende do escravo para ser senhor. O escravo não depende de ninguém para ser em si. O senhor, para se afirmar, ele precisa criar, a partir de complexos mecanismos ideológicos, mas também de violência aberta, formas de garantir a submissão.
porque o senhor não é em si. Ele precisa do escravo para existir. Já o escravo, não. O escravo não precisa do senhor para existir enquanto ser. Ele existe enquanto tal. Também, ao inverter, né, um conjunto de elementos do paradigma clássico da dialética hegeliana, que o Marx vai chegar ao proletariado como um sujeito histórico universal portador das potencialidades de transformação existentes na sociedade burguesa. O proletário, ao agir e transformar suas condições existentes, ele não precisa do senhor, nesse caso, o capital, mas senhor no sentido também de senhor de escravo, porque a escravidão foi capitalista na modernidade. Diferentemente da escravidão antiga, que tinha outros pressupostos, na modernidade, a escravidão tem uma dimensão racial e também uma dimensão mercantil. O escravo é uma mercadoria negociável nos processos de colonização e, inclusive, depois. Né? O Marx, nos seus escritos sobre a Guerra Civil, reconhece a centralidade da escravidão no sul dos Estados Unidos para a expansão do capitalismo industrial inglês, naquele momento muito forte com a indústria têxtil. Né? Esses vínculos são, em geral, pouco explorados. Mas o que me interessa ressaltar aqui é reconhecer esses elementos sociais da dialética leva o Marx a essa ruptura, reconhecer a ruptura com o próprio Hegel, né? Do qual a crítica da filosofia do direito em produção é um texto decisivo nessa passagem. O proletariado, ele, ao emancipar a si, ele emancipa o conjunto da sociedade, justamente porque ele é aquela fração da sociedade vista naquele momento, né? Ainda numa transição para os estudos da economia política, a fração mais oprimida e, por isso, portaria os interesses mais universais. Que não precisaria, tal como o senhor, da dominação para existir enquanto tal. Então, nesse processo, ele emancipa a si, porque ele é em si, e ao conjunto da sociedade. Em certa medida, esse elemento me parece presente na apreensão benjaminiana da dialética. Mas também há um elemento estético no conceito de dialética no pensamento benjaminiano. A dialética, para Benjamin, remete à tensão, a esse momento explosivo. As imagens dialéticas nos anos 30 são essas imagens arrancadas do contínuo da história que poderia, se vinculadas ao sujeito revolucionário, empurrar ele para a ação. É por isso que a memória ela tem um papel fundamental se a gente for pensar, por exemplo, o livro das passagens, de mãos dadas, digamos assim, com a política. Essas disputas pelas memórias e arrancar aquilo que tentou ser soterrado pela historiografia dominante é um procedimento estético, político e metodológico fundamental. Um outro elemento, né, que remete a isso, né, a imagem dialética, são essas imagens históricas que um historiador materialista, atento a esses detalhes, deve recolher para que o sujeito histórico seja o estopim da ação transformadora. A dialética carrega esse sentido de tensão, de contradição, mas também de explosão, em certa medida. De implodir também, né? Nesse sentido, a dialética ela está mais associada no pensamento benjaminiano, pelo menos na forma como eu leio, a esse momento de tensão do que a esse
E nisso é diferente do Hegel, é diferente, né? Há esse movimento de autorrealização do espírito que conduz a humanidade a um estágio de autorrealização que conduz lá ao sistema da vida ética no Hegel. É diferente a forma como o Benjamin apreende esses fenômenos. E um outro, por fim, a última coisa, senão vou falar demais em relação a isso. O materialismo do Benjamin é atento ao detalhe. O Benjamin se municia disso numa passagem do Marx da introdução, se eu não me engano, da segunda edição do livro Mundo Capital, em que ele diz que cabe à tradição materialista reconhecer na mínima célula da realidade a sua relação com a totalidade. A gente está diante de um materialismo atento ao detalhe. É a interpretação que o Benjamin vai fazer nos anos 30 da tradição materialista. Ou seja, só o materialismo pode escapar das ilusões do pensamento burguês de considerar a dominação social, a exploração do trabalho dos trabalhadores, né? Porque a exploração não é abstrata, os trabalhadores, concretamente, têm sua dimensão de raça, de gênero, esses elementos incorporam, né, os processos de exploração numa sociedade capitalista. Essa realidade, né, da exploração, da dominação no pensamento burguês, quando ela é naturalizada como um custo necessário para o desenvolvimento histórico, o Benjamin vai reconfigurar esse processo na sua própria forma de pensar. Ele abandona as ilusões de considerar isso como uma espécie de um custo necessário para o progresso. Ou seja, a dominação colonial não foi um custo necessário. As gerações do presente precisam acertar as contas com o passado, né? E o proletariado do Benjamin tem esse papel. Então, isso é uma diferença, por exemplo, do Benjamin com Adorno, né? Nesses processos de mediação para se apreender a totalidade social, é central a atenção ao detalhe. E o Adorno via nisso uma diferença, que eles tinham, a partir, se eu não me engano, ele faz essa menção, né, um uso que para ele é pouco rigoroso da categoria da mediação na lógica de Hegel. Se eu pudesse condensar, eu diria, a dialética para o Benjamin ela é menos uma categoria lógica e metodológica e mais uma categoria, digamos, política. Mas me estendi demais. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Rafael, você está me ouvindo? Sim, Diogo. Oi, eu vou mostrar minha cara aqui por educação, né? Cara, a minha dissertação sobre Benjamin, na filosofia, eu estou tentando chegar na segunda natureza, né? E na segunda técnica que ele fala lá na segunda versão da obra de arte, né? Uhum. Você mencionou isso, né? E essa ligação com o Lukács. E me parece que a segunda natureza, o Lukács já vem em Hegel, não sei. Queria que você comentasse um pouco esse caminho. Quando o Benjamin pensa em segunda natureza, segunda técnica, como você vê as referências que como ele está colocando em movimento, né?
esses dois conceitos, ou esses dois termos, né? Não sei se é muito aberta a questão, fica à vontade aí para fazer seu recorte. Valeu. Tranquilo, obrigado, Diogo, pela pergunta. E que interessante o tema da tua tese sobre a segunda técnica, né? Acho que esse texto do Lukács talvez seja fundamental. O Lukács, a Consciência de Classe, eu estava relendo o livro para dar aula, deixa eu ver se eu acho aqui a citação. Em uma parte, ele fala o que ele entende por natureza. O conceito existente de natureza na filosofia clássica alemã, né, com quem ele está criticando aqui a filosofia kantiana, né? Ele vai dizer aqui, na página 285, a definição da natureza como um conjunto do sistema de leis que rege os acontecimentos, definição na qual Kant deu a formulação mais clara, mas que não mudou desde Kepler e Galileu. O que o Lukács vai estar discutindo aqui? Nesse conceito de natureza. São duas vertentes, né? Ele está fazendo uma discussão filosófica mais ampla em termos de discutir a tentativa de transposição dos princípios das ciências naturais para as ciências humanas, que está na base do positivismo como corrente filosófica, né? Mais na frente, né? O positivismo, tal como Comte entendia ele, é mais ali da segunda metade do 19. Kant não pode, né, ser visto nos mesmos termos, mas o Lukács está ali abordando um processo pelo qual ele vê essa tentativa de um cálculo cada vez mais exato. É óbvio, o Lukács ali ele está polemizando também com o positivismo do tempo dele, né? Em certa medida, como o positivismo, ao naturalizar a realidade tal como ela é dada, procura submeter a sociedade a leis rígidas e imutáveis, como se fossem leis da natureza. O positivismo, em certa medida, isso vai ser muito importante para a escola de Frankfurt, né, para o Instituto de Pesquisa Social, ele é a expressão desse tipo de consciência reificada que toma a ordem burguesa como uma ordem natural. Essa forma de compreender a natureza da filosofia clássica alemã como um conjunto do sistema de leis que rege a nossa vida social é vista pelo Lukács como uma compreensão limitada, mas isso está associado não só a uma forma de compreensão restrita da natureza, como algo imutável, mas também desvincula essa discussão da produção daquilo que ele vai chamar de uma segunda natureza, né? Uma natureza feita, erigida sobre os primados do mundo da mercadoria. Uma natureza criada artificialmente pelos seres humanos, mas lembrando que esses seres humanos eles estão diante de uma realidade cindida, né? Nós, seres humanos em abstrato, humanidade em abstrato, são seres humanos concretos diante de uma realidade histórica e humana marcada pela cisão estrutural entre capital e trabalho. Esse mundo da mercadoria, né, que ele dá a aparência de ser só um mundo de coisas, ele é um mundo de relações. O Lukács está chamando os seres humanos, não em abstrato, mas em concreto, a desnaturalizar esse processo. E aqui o termo natural, natureza, ele se serve a muitas coisas, né?
porque ele está justamente discutindo esse mundo de relações, ele é construído. Por isso, ele pode deixar de existir. Ele nem sempre foi assim. Nem sempre, não necessariamente é e nem sempre vai ser. Nesse sentido, né, essa segunda natureza que tenta ser imposta a nós, ela não é natural. Mas há uma força social que impõe a naturalização dessas relações. Aqui ele está recuperando uma passagem importante do Marx, do capítulo 21 para o 22, do livro 2, do livro 1, desculpa, do Capital, mas que vai reaparecer nos livros 2 e 3, que é a passagem da reprodução simples para a reprodução ampliada. A reprodução ampliada é um momento em que as formas, as tendências estruturais de funcionamento do capitalismo passam a se afirmar como norma social. E os sujeitos já nascem inseridos nessa sociedade e, diante de todas as necessidades imperiosas que os imprimem no cotidiano, nem sempre levam em conta que essa realidade não é produto da natureza, que essa realidade é uma realidade histórica. A segunda natureza, para o Lukács, ela está associada à emergência desse mundo de relações concretas, estruturadas a partir de formas de dominação abertas, violentas e diretas, mas também sutis e veladas, por isso o papel da ideologia nesse livro, do fetichismo, dessa forma de adoração da mercadoria que marca a cultura capitalista, sem que os sujeitos tenham dimensão do alcance disso. Isso marca a todos nessa sociedade, porque ninguém no capitalismo está fora dele, né? Então, essa realidade imperiosa que marcam os sujeitos. O Benjamin, no ensaio da obra de arte, e aí tem ainda no Lukács um conceito ali, que eu, relendo hoje, eu percebi isso, um conceito que ele vai chamar de um terceiro conceito de natureza. Mas aí já trata ali, enfim, de uma outra forma de relação do ser humano com o próprio mundo à sua volta, enfim, ali, de uma sociabilidade transformada, né? Que ele vai chamar ali, enfim, de terceira natureza na página 286. Mas e no que isso tem relação com o Benjamin, né? Benjamin enfrenta, né, em certa medida, ele traz para discutir o primado da técnica na era da obra de arte, da sua reprodutibilidade técnica, o papel da técnica para a construção dessa natureza reificada. Conjunto de relações que vão atravessar, ali no caso, a arte, o cinema, mas a própria obra de arte como um todo, impor esse fenômeno da reificação e da mercantilização das próprias relações, a arte como contribuindo para a produção dessa realidade estranhada. Mas aí existe uma polêmica nesse ensaio também, Diogo. Uma polêmica de interpretação da forma de como compreender a técnica nesse ensaio do Benjamin. Vão ter leituras que vão contrapor a era da aura, você que conhece lá o conceito, a gente vai trabalhar isso no curso. O Benjamin vai diagnosticar a perda da aura da obra de arte, esse caráter único, conforme se dá a emergência da reprodutibilidade técnica das obras de arte e tal, e vai se perdendo essa aura. Vão ter leituras, eu acho, às vezes, até que o Adorno, na dialética, e o Horkheimer, na dialética do esclarecimento, são um pouco tributários dessa leitura, que vão contrapor a aura técnica e vão fazer do ensaio benjaminiano uma espécie de uma defesa de retorno à aura em prol dessa dominação impessoal e fetichizada da técnica que marca a sociedade burguesa. Eu tenho uma leitura diferente.
o Márcio Seliman Silva, que faz uma boa introdução, acredito que você conheça, do ensaio, da segunda edição da obra de arte, da segunda versão da obra de arte. Faz uma boa introdução ali, que ele vai discutir. O que o Benjamin faz nesse ensaio não é uma rejeição total das possibilidades da técnica, mas sim ele vai abordar as contradições desse fenômeno para, inclusive, pensar outros usos possíveis da técnica. Ele está discutindo cinema, inclusive discutindo o cinema russo, né? Em algumas passagens curtas do texto, mas está. Né? Outras formas de recurso à técnica, quem sabe, enfim, não sei, pensei agora nisso, né? Já que eu li aqui sobre a terceira natureza do Lukács, até que ponto ele não está pensando na terceira técnica, né? Mas isso me parece que o Benjamin não abandona essa dimensão da técnica ali quando ele está discutindo no ensaio sobre a obra de arte, mas isso eu acho que a gente vai voltar mais à frente. Nem é um tema que eu sou mais especialista, mas só para dar aqui algumas indicações. Eu acabei. O André queria fazer uma fala, eu vou te passar já a palavra, vou só ler aqui a fala aqui de alguém que está identificado aqui como celular, né? O acesso aos debates que ocorrem por Zoom ficam disponíveis, estão no canal. Eu só ainda não coloquei o da terceira aula, que eu tenho que fazer uma edição, mas vou colocar, e esse, fiquem tranquilos que eu vou colocar amanhã, né? Porque o Zoom, depois que a gente encerra aqui, ele demora umas 3 horas para converter, até permitir que a gente coloque lá. Mas, André, fica à vontade. Obrigado pelas tuas perguntas também durante a transmissão. Olá, boa noite aí, todo mundo. Quer dizer, uma primeira coisa, assim, na aula passada eu havia lhe perguntado sobre o Lichtenberg, que o Benjamin comentava, que eu não conhecia, né, e eu fui procurar, né, tem uma coisa interessante, assim, quer dizer, informações da Wikipédia, né? Que são as figuras de Lichtenberg, que é Lichtenberg era um físico, Georg Lichtenberg, e ele fazia uns experimentos com eletricidade, e essas figuras são como, assim, raízes elétricas, né? Enfim, são explosões, e aí tem a ver com o que você falava antes, né? Essa ideia da imagem como explosões, iluminações. Eu achei, tem até uns videozinhos, é possível encontrar pela internet uns videozinhos contemporâneos, é interessante de se ver, né? Para pensar justamente essa ideia das explosões, das iluminações, não é? Então, isso era uma coisa que eu queria comentar. Você falava também, você falou no comentário sobre que você desconfiava que a imagem dialética possa ser uma categoria política, né? Menos um conceito, mais uma categoria política, acho que foi mais ou menos assim que você disse. E, de fato, né, num dos fragmentos do Passagens, e se me permitem, eu vou ler um trechinho aqui, num fragmento do arquivo K, que ele dialoga com Jung, né, e com a psicanálise, o fragmento K23, né, justamente, ele fala do método dialético, né? Ele começa o fragmento dizendo: disse que o método dialético consiste em levar em conta a cada momento a respectiva situação histórica concreta de seu objeto, mas isto não basta. Bom, e aí ele faz uma discussão e no final do fragmento ele diz assim, ó: o passado adquire o caráter de uma atualidade superior graças à imagem com a qual e através da qual é compreendido. Esta perscrutação dialética e a presentificação das circunstâncias do passado são a prova da verdade da ação presente. Ou seja,
ela acende o pavio do material explosivo que se situa no ocorrido, cuja figura autêntica é a moda. Abordar desta maneira o ocorrido significa estudá-lo não como se fez até agora, de maneira histórica, mas de maneira política, com categorias políticas, né? Então, quer dizer, exatamente, né? Ele diz isso, né? São categorias políticas, né? E, quer dizer, eu fiquei aqui divagando quando você falando da dialética senhor-escravo, né? E dessa questão, enfim, o escravo não depender do senhor para ser em si, né? E que, então, tal como escravo, o proletariado teria essa tarefa histórica, né? De libertar não só a si, mas a humanidade, né? Poxa, eu fiquei pensando na nossa situação, na história brasileira, né? Nessa, quer dizer, no nosso momento atual, quer dizer, e o que foi para as nossas elites que resolveram eleger um energúmeno ou um cavernícola, como diz o Walter Pomar, ele gosta de usar essa expressão, né? Quer dizer, o desespero dessa elite com a gente ter que, quando a gente começou a ensaiar, ter que se haver com esse passado da escravidão moderna no Brasil, afinal, o maior país escravista, né? Na modernidade, né? Quer dizer, um desespero mesmo, né? Uhum. Talvez o caminho seja por aí, né? Então, né? Esse desespero nosso não, das nossas elites, né? Com essa possibilidade de ter que se haver com esse passado, né? Isso assusta o capital, né? Bom, eram esses meus comentários. Não, pô, excelente, André. Obrigado pelas questões que você trouxe. Né? Eu lembro que eu tinha ficado, né? Pô, enfim, vou pesquisar, acabei me esquecendo, mas obrigado por trazer essas questões, assim, não conhecia, né? Estou até aqui anotando para ver se eu consigo lembrar de pesquisar também mais um pouco, né? Porque é interessante esse comentário que ele faz, né? Ele está comentando ali o dinheiro e tudo mais, né? Eu lembro que ele menciona se Lichtenberg tivesse se dado conta, enfim, aí faz um comentário breve, mas assim de passagem, mas obrigado por trazer essa questão, né? Acho que ajudou bastante sobre essa questão que você traz, né, do governo Bolsonaro. Total acordo com o que você falou. Sem dúvida, é uma conjunção de fatores, né? O fascismo também do tempo do Benjamin, eu acho que a ideia dos encontros, né, que vão ter sobre isso, da compreensão do que é o fascismo do Benjamin, tem a ideia também de refletir sobre o presente, né? Essa ideia do passado e do presente se comunicando, né? É um pouco da ideia que organiza o curso, né? E por isso também eu coloquei um encontro dedicado a isso. Benjamin, ele apresenta, né, no texto que o Diogo citou, numa das notas de rodapé da segunda versão do ensaio sobre a obra de arte, numa passagem, ou como no texto como um todo, ele se aproxima de uma definição sobre o que seria o fascismo. E vai entender o fascismo como a preservação das relações de produção e propriedade através da violência. Diferentemente de outras direitas, o fascismo ele é uma direita que tem incidência de massas. Diferentemente de outras direitas que recorrem a um elitismo político e a uma tentativa de apassivamento das massas, o Benjamin reconhece, isso é muito nítido nos escritos dele sobre o Baudelaire, que o fascismo é diferente disso.
O fascismo, ele procura mobilizar essas massas. Isso aparece no ensaio sobre a obra de arte também. Só que ele mobiliza essas massas para conservar as relações de produção e propriedade existentes, bloqueando qualquer possibilidade de luta por emancipação dessas relações. O fascismo, ele é uma, digamos assim, na Europa dos anos 20, uma contra-revolução aberta. Mussolini foi isso, para derrotar os anos vermelhos na Itália, né, das ocupações em Turim e etc. E o que eles viam, uma vacilação dos liberais que negociavam com os socialistas e viam nessa negociação a antessala do socialismo. O fascismo vem para acabar com isso. O fascismo no centro é uma contra-revolução aberta. Na Alemanha, isso também se coloca, né, nitidamente no processo de, como no pós-29, e naquele rescaldo de desespero social que a Alemanha convive com, sendo um dos países mais atingidos pela crise estrutural do capitalismo em 29, o fascismo toma as rédeas para preservar a ordem existente, produzindo inimigos que vão ser os bodes expiatórios diante daquela condição social. Judeus, comunistas, negros, gays, ciganos, uma vasta gama de inimigos. O fascismo tem uma dimensão no centro do capitalismo dessa contra-revolução aberta. Aqui na periferia, né, eu gosto muito do Florestan Fernandes, como autor, ele tem essa dimensão de um fenômeno reacionário sem haver necessariamente uma conjuntura revolucionária. Florestan Fernandes vai discutir a existência na periferia do capitalismo de contra-revoluções preventivas, nos quais as classes dominantes, antevendo qualquer sintoma de contradição da ordem existente, antecipam qualquer possibilidade de mobilização dos subalternos e antecipam a isso o terror mais absoluto. Isso marca para o Florestan um histórico de transições pelo alto vividas na nossa sociedade para conter qualquer tipo de ebulição social. Então, aqui na periferia, o fascismo ele adquire um sentido que envolve, evidentemente, uma resposta violenta para preservar a ordem existente contra as lutas de LGBTs, de negros e de sujeitos que vinham ganhando força histórica no curso desses anos e que o fascismo representa, neofascismo, uma tentativa de reforço da família tradicional, de um modelo de masculinidade, de feminilidade rígidos, organizados a partir de referências também religiosas, né, de mundo, voltados a reforçar essa ordem existente. Eu acho interessante essa forma que tu pensa, André, porque envolve essa dimensão também. Né? Sei que junho de 2013, na literatura brasileira, tem múltiplas referências. Né? Tem várias interpretações que organizam isso. Enfim, junho teve cidades regionais em vários espaços, mas é inegável que houve um ganho de força no momento imediatamente posterior a junho, enfim, dos movimentos negros, feministas, e em que sentido o fascismo também não pode ser visto como uma reação à luta por emancipação desses sujeitos. Todos eles são tomados como antessala do comunismo. Os projetos como Escola Sem Partido revelam isso com muita nitidez. A ideologia de gênero, né? e etc. Tudo isso é trazido com muita nitidez e eu acho que, em termos de luta de classes, essas questões que você traz são fundamentais. Desculpa, me estendi aqui pra caramba.
Mas aqui uma pessoa, link aqui, nomeada como JVICT, pediu para fazer uma pergunta. Fique à vontade. Boa tarde, professor. Boa noite. O senhor consegue me escutar? Consigo bem. Tá bem. Boa noite, professor. Me chamo João Victor Gonçalo. Eu, na página 204, se possível, eu fiquei com uma dúvida quando ele fala sobre a questão da personalidade humana, nessa questão do se tornar-se espaço e as questões temporais voltadas a isso. Isso daí me lembrou muito uma parte que alguns autores anteriores já haviam falado, como, por exemplo, o Adam Smith, quando essa questão daquela que vai ser relacionado também no Homo Faber, Arendt, no Animal Laborans, no Homo Economicus e todas essas questões voltadas, principalmente por a questão da atomização social que existe sobre essa questão. Então, se possível, o senhor poderia me falar sobre de que forma essa ideia de personalidade há, porque também há muito relacionado essa ideia de persona, sobre a ideia de mostrar-se aos outros, no que se relaciona também à figura do espaço público, que, por exemplo, vai ser muito relacionada à figura da Arendt. Assim. Compreendo as diferenças em relação aos autores, não busco também a compreensão por parte da Arendt, é mais uma compreensão chamei. Então, eu gostaria de saber como é tratado realmente essa ideia de personalidade por trás do autor. De qualquer forma, agradeço o espaço de fala e pelo momento oportuno. Nada, que isso, João. Obrigado pela tua pergunta, né? Só para tentar localizar aqui, que aí eu leio junto para a gente poder pensar saídas para isso, né? Você fala aqui, tem um trecho, por um lado, seu trabalho fragmentado mecânico, ou seja, a objetivação de sua força de trabalho em relação ao conjunto de sua personalidade, que já era realizada pela venda dessa força de trabalho como mercadoria, é transformado em realidade cotidiana, durável e intransponível, de modo que também, nesse caso, a personalidade torna-se o espectador impotente de tudo que ocorre com sua própria existência. Ela é isolada, integrada a um sistema estranho. Eu não sou um especialista no Lukács, embora, né, eu conheça essa obra daqui. O que eu posso te dizer, né? O Lukács é interessante que o Lukács, por ser um conhecedor profundo de Hegel, né, ele antes, se eu não me engano, a publicação, ele fala disso na introdução, a publicação dos manuscritos econômico-filosóficos é nos anos 30, né, quando esses cadernos do Marx vêm à tona. Né? Equívoco para utilizar a terminologia dos... Enfim, se eu não me engano, é dos anos 30, mas o Lukács, por ser um profundo conhecedor de Hegel, ele capta um conjunto de problemas aqui em História e Consciência de Classe. Né? Depois eu tenho que checar exatamente o ano que foi publicado o manuscrito. Mas ele chega aqui a alguns problemas importantes que o Marx vai abordar nos manuscritos econômico-filosóficos. Ou seja, de que maneira... Isso é interessante para pensar o jovem Marx, né? Porque assim, tem um monte de vulgata antimarxista que foi difundido de pessoas que conhecem muito pouco do texto sobre o Marx. Uma das vulgatas é dizer que Marx não se preocupa com a subjetividade. Ou que Marx elimina o indivíduo das suas análises, só restando o sujeito coletivo da classe. Só que essas concepções elas não resistem a uma análise um pouco mais sólida e sofisticada dos seus textos, né? E nos manuscritos isso se revela com muita nitidez, né? Um texto em que o Marx ainda está ali no processo de acerto de contas com Hegel, mas que já é marcado pela leitura da economia política, né?
a pergunta fundamental que move o Marx para o estudo da economia política sai dos manuscritos econômico-filosóficos quando ele diz o seguinte, que trata-se de buscar, já que não é o Estado que dá forma à sociedade, até porque o Estado não é um ente abstrato. É engraçado, eu pensei em falar seu nome, Natan. Aí eu pensei, pô, será que eu vou botar o Natan numa situação constrangedora? Mas aí o Natan já trouxe aqui a primeira edição dos manuscritos, é de 32. Obrigado, Natan, por ter trazido. O Marx, nesse texto, ele é munido pela pergunta de se o Estado não é um ente abstrato que paira acima da sociedade, que é a sociedade que faz o Estado, como a sociedade se produz a si mesma, já que ela não é um produto fino, ela não é um produto de nenhuma vontade transcendente. Como é que essa sociedade se produz? O que Marx entende por economia não é o que a vulgata antimarxista diz. A compreensão dele sobre o que é economia é uma concepção filosófica também. Diz respeito a como os sujeitos produzem o próprio mundo em que vivem. A economia capitalista, a economia burguesa, ela tem um significado histórico específico e é preciso decifrar ela. Essa pergunta vai guiar o Marx para isso. Mas essa questão, né, vai aparecer e vai levar ele aos estudos sobre a economia política. É interessante que nesses estudos, nos manuscritos econômico-filosóficos, é onde estão o fundamento de algumas dessas reflexões aqui que o Lukács faz, baseado no Capital, mas como era também um leitor profundo de Hegel, vai, em certa medida, decifrar ali também alguns problemas do que o Hegel chama de alienação. Que são problemas que dizem respeito não somente à realidade social como um conjunto, mas que afetam também a própria realidade subjetiva. Um conjunto de textos do Marx vão servir de inspiração para algumas correntes da psicologia do século XX, a partir de uma compreensão do sujeito como um ser social, que produz e é produzido numa realidade sócio-histórica, o dilema dele, tanto com o idealismo quanto o que ele chamava de materialismo vulgar. E isso implica também a própria conformação, em certa medida, das nossas personalidades. De nós, enquanto sujeitos sociais, como singularidades históricas, como indivíduos não concebidos como o liberalismo os concebe, como indivíduos dotados de uma vontade própria, cerradas em si. Há uma construção social disso que, evidentemente, não elimina as singularidades, mas que condiciona o tempo inteiro. A nossa subjetividade é produzida também historicamente, assim como nós produzimos ela, através das margens de escolha que nós temos no cotidiano. O Lukács tinha uma definição que a liberdade é uma escolha entre alternativas concretas. Não elimina a dimensão da liberdade, mas media ela a partir do que é o concreto. O exercício da liberdade na sociedade burguesa é mediado pela forma mercantil. O lugar que você está, a sua casa, o que você come, o que você veste. E o estágio de não liberdade é mediado por isso também. Vivido por uma parcela ampla da população, que no quadro de crise, que a pergunta do André levou a gente a discutir, constrange a liberdade dos sujeitos, as potencialidades deles, que
passam a ser mediados a nossa criatividade. A criatividade que não gera lucro não é considerada nessa sociedade. Isso não é simplesmente um fenômeno marginal. Isso constrange os sujeitos no cotidiano e a própria formação histórica do que são as personalidades, as pessoas. O Lukács, quando trata a liberdade como escolha entre alternativas concretas, ele inverte o sentido do conceito tradicional da filosofia alemã clássica, o significado da liberdade, do livre-arbítrio. Ele não está negando que exista isso, mas ele está dizendo ela está diante de alternativas concretas. Existem sujeitos, inclusive, que o conjunto dessas alternativas é cada vez mais constrangidas diante dessa realidade, que produz a destruição, a guerra, né, vivida naquele período como uma realidade histórica muito próxima. Eu acho que, enfim, eu esbocei aqui algumas questões, João Vitor, obrigado pela tua pergunta, a partir das reflexões que o Lukács faz. O Lukács faz uma série de autocríticas em relação a esse livro, mas eu particularmente acho brilhante essa forma como ele vai estar discutindo a formação dessa segunda natureza e a imersão do sujeito nessa realidade mercantil. Não somente a imersão do sujeito singular, mas também a imersão coletiva. A formação da subjetividade coletiva do próprio proletariado nessa sociedade. Por isso que esse conceito de segunda natureza ele é central nesse capítulo. Ele vai entender a estrutura do valor, né? Da distinção entre valor de uso e valor de troca, que o Marx faz no livro, no capítulo 1 do livro 1 do Capital, um conjunto de dilemas que estão colocados ali, né? E na produção desse tipo de realidade típica do capitalismo. Mas, enfim, gente, eu acho, né, ninguém mais aqui se inscreveu para perguntas, né? Enfim, foram 3 ou 4 perguntas, mas foram perguntas densas e complexas. Enfim, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né, no debate. Vou tentar colocar amanhã esse debate para que as pessoas que não ficaram poderem acessar, né? Queria, enfim, agradecer a todo mundo que